O inferno não é um lugar, é uma frequência. Eu o encontrei. Eu sou Elara Vance, criptógrafa, exilada em minha remota estação de escuta no Ártico. O frio polar era constante. Um abraço gélido, isolamento, meu refúgio, até aquela noite, quando um sinal de rádio anômalo quebrou o silêncio, não era estática, mas uma sequência de dados complexa, pulsante e as vozes. Instruções fragmentadas, num dialeto quase russo e arcaico, termos que eu nunca tinha ouvido, mas a intenção era clara, um experimento científico impossível, perturbador. Algo que faria a carne arrepiar. O sinal se intensificou, como um sussurro que virava grito, mais claro e insistente. Nele, reconheci padrões proibidos, terminologia científica de projetos ultrasecretos, aqueles que o governo negava, mas que eu sabia que existiam. O experimento era sobre manipular a própria realidade. Minhas teorias marginais, aquelas que me fizeram ser taxada de louca, elas ganharam vida naquele sinal. Fui puxada para dentro. Sem volta, para uma investigação que mudaria tudo: minha vida, minha sanidade, minha segurança. Senti um nó na garganta, o ar pesado. O que eu tinha acabado de descobrir era a chave para o abismo. E o abismo estava me chamando. O inferno não é um lugar, é uma frequência. E eu a encontrei. O sinal pulsava. Uma batida fria na minha cabeça, no meu posto remoto no Ártico. Não era só rádio, era vida. Cada dado decifrado, um arrepio na espinha. Usei meus contatos, aqueles que ainda me deviam favores, que não me chamavam de louca. Rastrear a frequência foi um inferno, um dialeto russo antigo, palavras mortas, mas as frequências me levaram a algo pior: Projeto Estígio. O nome ecoava em arquivos obscuros, rumores de um projeto soviético extinto, um incidente catastrófico, uma equipe inteira desaparecida, engolida. Eu senti o sinal, não era só dados, era um lamento à medida que eu decifrava mais. O horror crescia, o experimento não era para explorar, era para a extração, abrir um portal, puxar algo de lá. O que eles puxaram, eu não sabia, mas o sinal estava vivo, adaptava-se, invadia minha mente. Sussurros gélidos, alucinações de frio cortante, via formas nas sombras. Senti o hálito podre no meu pescoço. Tentei avisar, liguei para antigos colegas, para as agências do governo que um dia me respeitaram. Eles riram, me chamaram de instável, de paranoica. Minha voz era só mais um eco na escuridão e me deixaram sozinha, completamente sozinha contra aquilo. Então veio a mensagem codificada, escondida dentro do próprio sinal, desesperada. De um cientista original, a verdade me atingiu como um raio. O experimento não foi interrompido, ele sucedera. O portal se abriu e o sinal não eram instruções, era uma isca, uma armadilha. Para que alguém o completasse o processo, manipulasse os protocolos originais para trazer aquilo de vez, eu era a próxima vítima, ou a chave. O inferno não é um lugar, é uma frequência. E eu a encontrei, o sinal, vindo de um portal soviético do Projeto Estígio. Não é só um lamento, mas uma isca viva. Descobri que o experimento de extração sucedeu, e o portal se abriu. Com o sinal manipulando minha mente para me tornar uma ferramenta, minha decifração me transformou na chave ou na próxima vítima para completar os protocolos e soltar aquilo de vez. Eu precisava de um tempo, de um fôlego, mas o tempo, ele não parava. A ficha caiu, pesada como um caixão. O sinal não era uma gravação, nem estática, era uma voz viva. Uma coisa inteligente que queria algo de mim. As instruções, aquelas palavras em russo antigo, não eram para construir a máquina, eram para me construir, para que eu fosse o catalisador. A chave, eu seria o portão. Os cientistas do antigo Projeto Estígio não foram aniquilados. Eles foram absorvidos, retorcidos suas mentes, seus corpos, tudo virou parte daquilo. O sinal era a voz deles, distorcida, gritando através da coisa, um coro de almas condenadas, agora servindo de ponte. A estação de escuta no Ártico, meu refúgio, virou um inferno particular. O frio úmido do Ártico virou um gelo de doer os ossos, um frio que não era natural. Ele vinha de dentro ou de fora,
mas de um lugar que não deveria existir formas. Eu as via nas neblinas densas, vultos grotescos se movendo, como se o ar, a própria umidade, estivessem se contorcendo. Eu fechava os olhos, mas eles estavam lá, na minha mente visões. Promessas de poder ou de condenação eterna, vozes sussurravam, em russo, em português, em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Minha sanidade, ela escorria como água suja. Eu prendia a respiração, pensava, não podia ceder às últimas transmissões, os últimos fragmentos. Eu os decifrei, coordenadas exatas para um lugar esquecido. Um ponto nas profundezas da Sibéria, onde o projeto Estígio começou a instalação original. O sinal me chamava, me puxava, como uma maré de agonia. Eu sabia o que era uma armadilha, uma isca. Para eu ir até lá, para completar o que eles começaram, para me tornar aquilo, o dilema me rasgou: sucumbir, deixar a coisa me tomar, abrir de vez o portal, ou confrontar a fonte do terror. Selar o abismo. Eu podia morrer, eu iria morrer, mas eu não seria uma chave, não seria uma ferramenta. Meu corpo tremia, mas minha mente estava clara. Não ia deixar aquilo vencer. Não ia ser absorvida. Preparei minha mochila, algumas ferramentas, armas, não que fossem adiantar muito, mas eu não ia para lá desarmada. Eu ia para o coração do pesadelo. O ar, na instalação siberiana abandonada, nunca foi tão pesado. Meus pulmões ardiam, cada passo era um inferno gelado. Uma luta contra o vento cortante e as visões que a entidade plantava na minha mente. A instalação, eu via, era uma cicatriz na montanha, um mausoléu de concreto e aço retorcido. Coberto por uma geada que não era natural. Não havia neve, mas o frio penetrava os ossos, um frio que vinha de outro lugar. Equipamentos antigos se fundiam com algo grotesco. Orgânico, cabos pulsavam, pareciam veias. O silêncio era uma mentira, quebrado apenas pelo sinal, agora ensurdecedor. Ele me chamava, me puxava para dentro. Eu senti. No coração daquele horror, eu encontrei, não era uma máquina, mas uma aberração pulsante, uma construção alienígena presa entre as dimensões, como um feto cósmico tentando nascer. O sinal de rádio era a própria entidade, um grito manipulador, implorando por manifestação completa. Os cientistas do projeto Estígio não construíram um portal, eles se tornaram um meio. Suas consciências torcidas e dilaceradas eram o coro de terror do sinal. Eu sentia a dor deles, o desespero. Eles eram a isca, as vozes, a promessa vazia. Foi ali, naquele miasma de horror e gelo, que eu descobri o plano desesperado. O cientista-chefe, um tal de Dr. Ivanov, havia deixado um mecanismo de segurança, um pulso de energia projetado para cortar a conexão. Embora exigisse o catalisador humano a ser ativado manualmente no ápice da manifestação. A entidade percebeu, lançando-se sobre mim, não com garras, mas com sussurros, com promessas de poder e conhecimento, tentando me possuir, me forçar a concluir o que eles começaram. Eu resisti. Minha mente era uma fortaleza de criptografia, de padrões, de lógica. Eu encontrei uma falha no padrão do sinal, uma brecha, uma dissonância no coro de vozes por um instante. O controle dela quebrou. Naquele instante de liberdade, eu ativei o pulso. Um surto de energia cegante rasgou a escuridão. Um grito, não de dor, mas de algo primordial se desfazendo. Ecoando em todas as dimensões, a construção alienígena se estilhaçou, implodiu em nada. A instalação tremeu, desabou sobre si mesma, uma avalanche de rocha e gelo espectral. O sinal de rádio morreu. Um silêncio absoluto, ensurdecedor, preencheu o vácuo. Eu emergi das ruínas, marcada fisicamente pelas feridas e mentalmente pela verdade. O portal estava selado. A ameaça erradicada, mas eu era a única testemunha de algo que ninguém jamais acreditaria. Eu vivo sob a sombra de um pesadelo que se encerrou, mas que me assombrará para sempre. E você, o que faria no meu lugar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, se essa história te arrepiou.
Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas crônicas. Temos histórias todos os dias. 2 vezes ao dia, fique ligado.